Isso de cancelamento foi uma coisa muito utilizada pelos regimes totalitários. E para ilustrar bem isso, eu assisti um filme chamado Milada, que mostra como essa coisa do cancelamento foi usada pelos dois maiores regimes totalitários da Europa. Milada é um filme de 2017 que está disponível na Netflix, então acessível aí para todo mundo. Conta a história biográfica assim, da política e ativista tcheca, a Milada Horakova. Eu não sei pronunciar tcheca, eu espero que eu tenha pelo menos me aproximado da pronúncia. A Horakova, ela era afiliada ao Partido Socialista Nacional da Tchecoslováquia. Apesar do nome parecido, esse partido, na verdade, não tem nada a ver com o nacional socialista lá da Alemanha. E muito pelo contrário, dentro da República Tcheca, esse partido era totalmente oposição ao partido nazista alemão. Por que eu tô falando isso? Porque a história começa, não pega a infância, a adolescência da Milada. Essa história, o filme já começa em 40, 39 por aí, antes da Alemanha anexar a Tchecoslováquia aos seus territórios. Ou seja, para quem não conhece um pouquinho da história da Segunda Guerra Mundial, uma mini explicação aqui. Em 38, 39 mais ou menos, eu não sou presa às datas. A historiadora que não é presa à data. Incrível, né? A hipocrisia. Bom, mais ou menos nesse início, final da década de 30, a Alemanha, Hitler se reúne com Mussolini, o primeiro-ministro do Reino Unido, o primeiro-ministro da França, e eles simplesmente, sem convidar algum representante da Tchecoslováquia, eles simplesmente assinam um acordo, acho que é Acordo de Munique, que deixa Hitler anexar a Tchecoslováquia à Alemanha. A ideia do acordo é que parte da Tchecoslováquia fosse protetorado da Alemanha de Hitler. Mas o que acontece é que você fez um acordo com o diabo, né? E Hitler simplesmente invade a Tchecoslováquia e fica com tudo. O acordo foi tão sanguinário, assim, tão sanguinário, que esses caras simplesmente disseram: Hitler, você não precisa só ficar com um pedaço da Tchecoslováquia, você vai ficar com a produção de carvão, a produção disso, daquilo. Deixou os tchecos nas mãos do Hitler. E com isso, acreditava que estavam evitando a guerra. Eu falei, vocês fizeram acordo com o capeta, e o Hitler foi lá e simplesmente tomou posse de tudo da Tchecoslováquia e o final a gente já sabe, né? O spoiler nem preciso falar aqui, porque todo mundo já sabe a merda que deu. Né? Deu merda também pro primeiro-ministro inglês, que simplesmente perdeu a sua vaga para o Winston Churchill. E o Churchill até disse uma frase famosa que eu já esqueci, ela não é tão famosa assim pelo jeito, mas é algo do tipo: você fez um acordo prevendo a paz, mas na verdade você trouxe a guerra, sabe? Tipo, tapa na cara do primeiro-ministro lá, acho que é Chamberlain. Bom, o filme Milada, ele já parte desse princípio de que os tchecos estão sob essa ameaça da presença dos nazistas alemães e a Milada já tá ali como, acho que deputada, eu não sei, ela já tá ali toda envolvida politicamente nisso. E ela é contra essa ocupação, ela diz que é uma invasão e é isso aí. Então, tipo, ela tá numa sala cheia de homens, assim, dizendo: não vamos permitir isso. A França e o Reino Unido não estão preocupados com a gente, eles estão preocupados com o próprio umbigo deles, sabe? Mas se ferraram, bem feito. E aí o que acontece? Que a Alemanha também invadiu a França, bombardeou o Reino Unido. Depois de séculos, só os romanos conseguiram invadir o território lá a ilha da Grã-Bretanha, lá na Inglaterra, entendeu? Então, assim, deixa as opiniões pessoais pra lá. Mas, assim, cara, a mulher já tava enfrentando vários homens ali naquela sala. Foi chamada de histérica, né? Por ter uma opinião contrária àqueles caras lá. Então, assim, ela sai da sala revoltadíssima, porque aquele bando de homens escroto, assim, tá simplesmente entregando o seu país, a sua nação, a um outro. Apesar de que, enfim, não vou. Eu ia dizer que
Não vou estender muito o assunto não, porque a gente teria que voltar à independência da Tchecoslováquia, a gente teria que entender melhor como existiu essa divisão, a Alemanha, a Áustria, enfim, a história é bem complexa. Se você acha que a partilha da Europa terminou com o fim das invasões bárbaras, não. A Primeira Guerra, a Segunda Guerra tem muito a ver com divisão territorial, não só do continente africano, mas da própria Europa mesmo, e Hitler e Mussolini e Stalin tava lá assim, ó, querendo cada um pedaço de terra, quer dizer, um pedaço não, né? Uma grande extensão de terra. Enfim, uma brigaiada danada. E a Milada estava no meio dessa confusão toda, né? Tentando ajudar as pessoas de forma social, assim. Elas não queriam... Ela estava preocupada com o desemprego, com a situação das mulheres. E a vida pessoal dela, assim... Tava até tranquila, razoável. O marido dela era um cara compreensível. A filha dela também, em certo momento, ela não entende, mas depois começa a entender. Aliás, o filme já começa com a filha da Milada, Iana, recebendo as cartas que a mãe escreveu durante a prisão. Quando ela foi presa pelos comunistas. Mas assim, duas coisas que a Milada sofreu de cancelamento. Foi primeiro pelos nazistas, né, já que ela se opunha à ocupação dos alemães, dos nazistas. Ela e o marido foram presos, foram para campos de concentração. Eu acho que o que salvou ela, não tenho certeza, o filme não deixa isso claro, mas eu fiquei depois pensando, não que ela não tenha sido, ela foi torturada, tortura física, psicológica, afastada do cenário social, né? Ela ficou enclausurada, ela e o marido, sem contato com o mundo, com a sua vida normal, né? Elas foram afastadas totalmente. E o que acontece é que ela... o que eu ia falar é que ela não é judia, então talvez acho que isso tenha poupado até a vida dela, né? Aliás, ela era até uma pessoa afastada de religião, acho que ela só vai voltar. Tem uma cena no filme que ela toca em um sinal de cruz, assim, na cadeia. Então talvez ali no campo de concentração ela se aproxima mais dessa coisa religiosa, mas ela não é judia, então talvez isso tenha facilitado um pouquinho o processo, facilitado assim, poupado a vida dela. Mas enfim, fim da ocupação, fim da Segunda Guerra Mundial, a Hitler se dá mal, fim do governo nazista, fascista, a República Tcheca livre pelos... né, aí é que tá a questão do filme, né, que é muito interessante. Eu gosto desse filme também por isso, porque ele mostra um pouquinho o que foi esse momento pós-Segunda Guerra Mundial, né? A gente acha que acabou a guerra, veio a paz, reinou, nada disso. Né? Por exemplo, a República Tcheca, o pessoal estava discutindo quem é o herói, né? Se os Estados Unidos da América ou a União Soviética do Stalin, né? Porque o Stalin, ele acaba, a União Soviética acaba fazendo a libertação da capital tcheca, cidade de Praga, mas outros territórios tchecos foram soldados americanos. Então ficou aquela divisão de tipo, foram os comunistas ou foram os capitalistas, que ainda não existia esse duelo ideológico potente como foi posteriormente, mas assim, já tinha essa coisa do americanos imperialistas, não sei o que, mas mais imperialista que Stalin, eu não sei. Duelo difícil ali. Mas enfim, eu sei que os comunistas conseguiram chegar ao poder na República Tcheca, o filme mostra isso, como eles foram galgando espaços dentro do parlamento. A Milada, ela retorna ao seu ativismo político, né? Ela consegue também uma vaga no parlamento, mas depois ela pede, né, exoneração. Ela pede demissão, pede para sair do cargo porque ela não concorda mais com o Partido Comunista, acha eles antidemocráticos. Em várias situações, assistam filmes que acontecem várias situações bizarras mesmo de silenciamento e assassinato de opositores. Então a vida da Milada está em risco, não só a sua vida, mas a sua família, e os agentes comunistas soviéticos, eles deixam isso bem claro, ó, pensa na sua família, tá? A gente não quer que nada de ruim aconteça com eles. Tipo isso. Mas enfim, a Milada, ela resiste
ela continua agindo assim, ajudando as pessoas a saírem do país, que ela sabe que vai ter complicações. E de certa forma a coisa acaba a história acaba se repetindo, apesar da gente, quando estuda história, discutir isso, a história se repete ou não. Bom, eu usei isso de se repetir de maneira irônica, porque a Tchecoslováquia foi ocupada pelos nazistas e agora ela estava sendo ocupada pelos comunistas da União Soviética. Já estava tudo dominado, né? Spoiler, Milada é presa novamente e ela passa de novo por torturas psicológicas, físicas. Eu acho que esse é um dos momentos mais tensos do filme, que a gente fica assim com o coração partido. Tipo, não sei se vocês assistiram Olga, e eu fico chorando, eu fico em lágrimas. Ainda mais quando a gente sabe que a história é real, sabe? Que aquilo ali foi real, aquilo aconteceu, e acho que de forma bem pior, né? Que o filme não mostra as torturas, não mostra. A gente sabe porque aparece ela com manchas na pele, sem a unha, enfim, totalmente magra, já acabada, assim, né? Você vê a expressão dela já acabada, já não tá suportando mais, toda aquelas torturas, né? Então, é um filme que você fica chorando. Eu chorei, e eu sou difícil de chorar. E o que esse filme acaba mostrando pra gente, e a gente fica em choque, que o cancelamento dos comunistas acaba se tornando até, de certa forma, pior. Não sei nem como se a gente pode colocar isso na balança do que foi o pior ou o menos pior. Mas é o seguinte, tipo, ela não tinha direito à visita dos familiares. Aliás, ela só vai ver a filha dela. O marido já fugiu pra Alemanha. E depois conseguiu fugir para os Estados Unidos. A filha dela e a irmã dela e o marido da irmã só conseguem ver a Milada já na noite anterior a ela, tipo, no dia antes dela ser enforcada, porque a Milada ela foi condenada por traição e conspiração contra o governo comunista. Simplesmente ela foi... Outro detalhe do filme é que tanto quando há ocupação comunista quanto há ocupação nazista, o que fica bem claro é que simplesmente ela só é contra. Ela só tem uma opinião contra, ela não agiu de forma... a forma dela de participar de uma resistência contra a ocupação não é jogando bomba e soldado, não é pegando em armas, não é com palavras, ela vai pro debate. Ela vai pro debate das ideias. E mesmo assim, as ideias são perigosas, realmente. E mesmo assim, ela não escapa de toda forma de violência possível de cancelamento para suprimir a voz dela. São muito parecidos nisso. Mas enfim, a família só consegue ver a Milada assim, se despedir sem nenhum toque físico total um dia antes dela ser enforcada. E... cara, vale muito a pena ver. Depois vocês vê na internet até um pouquinho mais da história da Milada. Eu não sei se tem livro de biografia, eu não achei. Eu sei que tem uma coisa que ela mesma escreveu, são texto dela, mas não tá disponível aqui pra gente. Mas assim, veja os resumos. É uma história assim de uma potência assim de vida, né? De uma pessoa que foi até o fim acreditando nos seus ideais, nos seus princípios. Não desistiu dele, né? E ela sempre peitou essa galera toda, assim, que via a violência como o último recurso de silenciar a oposição, né? Matando todo mundo, assassinando. Ai, pesado. Hoje a Milada é símbolo nacional da República Tcheca. A família não teve nem acesso ao corpo, né? Se tem uma ideia de que ela foi cremada e suas cinzas, sei lá, foi lançada não sei aonde. Então o governo tcheco da época lá, posterior a todo esse estresse de que foi o final do século XX, né? Eles fizeram um monumento no cemitério de Praga, ali em memória a Milada. Cara, vale muito a pena assistir por essas questões políticas e totalitárias que vem disfarçada de bom mocismo. Tá aí um filmão assim mesmo pra vocês assistirem.